Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Caríssimos ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um programa de estudo bíblico, o Raio X da Bíblia. Vamos tomar um dos salmos do peregrino, o Salmo 120. É um dos salmos do peregrino. A propósito, o nosso tema é peregrinando como o povo de Israel. Peregrinando como o povo de Israel. Então, vamos tomar um dos salmos do peregrino, Salmo 120. Os salmos do peregrino, Salmo 120, Salmo 121, eram aprendidos de cor. Os peregrinos recitavam estes salmos, não eram lidos, mas recitados, cantados sem digamos, apoio de folhetos ou livrinhos ou bíblias. Então, o peregrino israelita, o peregrino hebreu, aprendia de cor os salmos do peregrino. Então, vamos, para começar, vamos recitar o Salmo do Peregrino, um dos Salmos do Peregrino, porque não é o único, então é um dos Salmos do Peregrino, o Salmo 120. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para os montes levanto os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal, Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo o sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, acabamos de recitar um dos salmos do peregrino, como introdução para o nosso tema, que é peregrinando como o povo de Israel. Peregrinando como o povo de Israel. Agora, todas as vezes que fazemos uma peregrinação, seja no mês de maio, ou pela Virgem de Fátima, ou em outras ocasiões, sempre que fazemos uma peregrinação, devemos nos preparar espiritualmente e percebermos os motivos e objetivos que nos levam a peregrinar. Isto é muito importante. Que devemos perceber os motivos e os objetivos que nos levam a peregrinar. E devemos então preparar-nos espiritualmente. Mas o que é que diz a Igreja sobre as peregrinações? Agora, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2691, do Catecismo da Igreja Católica, lemos o seguinte em relação às peregrinações. Diz o Catecismo: as peregrinações evocam a nossa caminhada pela terra em direção ao céu,
são tradicionalmente tempos fortes de renovação da oração. Então, aqui é esta segunda parte, considero-a muito importante, diz: as peregrinações são tempos fortes de renovação. Renovação da nossa oração, ou renovação na nossa oração, ou podemos dizer renovação pela oração. Então podemos de fato interpretar assim o Catecismo da Igreja Católica, número 2691. Peregrinações são tempos fortes de renovação. Através da oração, ou renovamos a própria oração, a nossa maneira de orar. Então renovamos-nos através da oração durante a peregrinação. Então, este texto diz que a peregrinação então, é um momento de renovação pessoal e comunitária. O peregrino, nesta linha de ideias, é chamado à santidade, para que se possa renovar. Então, a peregrinação é um momento para que o peregrino redescubra a santidade. Caminhe na santidade e para a santidade. Agora, embora a peregrinação seja um percurso que tem como meta visível um lugar santo, a peregrinação tem uma meta visível, um lugar santo. Pode ser na Maacha, pode ser lá em Nampula, sei lá, em Meconta, ou na Diocese de Nacala, no Alua, e outros lugares. Não é? Cada diocese tem um lugar de peregrinação. Então a peregrinação tem um lugar visível, físico, que é um lugar santo. Mas o objetivo principal não é alcançar na Maacha, não é alcançar Meconta, não é alcançar a Lua, não é alcançar o lugar físico. O objetivo principal da peregrinação é alcançar a santificação. A santificação do peregrino quer dizer que através da peregrinação o cristão torna-se mais santo. De fato, o peregrino normalmente deixa a própria terra, deixa a própria casa, para ir para um lugar, outro lugar, para fortalecer-se espiritualmente. Então, é importante tomarmos estas ideias como introdução ao nosso tema. Depois desta introdução ao nosso tema, poderíamos passar a ver brevemente alguns fundamentos teológicos da peregrinação. Fundamentos teológicos da peregrinação. Quer dizer, o que a teologia nos diz sobre a peregrinação? É isso que significa fundamento teológico. Quer dizer, o que a teologia nos diz, não é, sobre a peregrinação. Então, peregrinação vem de uma palavra latina, peregrinatio. Agora, peregrinatio é uma palavra composta, tem 3 palavras que nos ajudam a entender o significado primordial desta palavra, e também o significado que ainda permanece na igreja, ainda hoje. Então, peregrinatio é latim, e dizíamos, é uma palavra composta de outras 3 palavrinhas, não é? Per é a primeira palavra, per é um prefixo, quer dizer por, através, não é? Per.
Depois temos a segunda palavra, ager, peregri, ager, peregri, quer dizer ager, a segunda palavra. A primeira é per, quer dizer por ou através de. A segunda é ager, gri. O termo é ager, quer dizer campo, machamba, território, região. Também quer dizer uma selva, não é? Também, mas é basicamente campo ou machamba, ager. E depois a última palavra é asio, peregrinação. Então, per, ager, asio. Então, 3 palavras aí na mesma palavra. Asio quer dizer ação, agir, ação. Então, repetindo, peregrinação é latim, uma palavra composta por 3 outras palavras curtas. Per é a primeira palavra, per quer dizer através ou por. A segunda palavra é ager e a terceira e a última palavra é asio. Ager, já dissemos, quer dizer campo, machamba. Asio quer dizer ação. Então, o significado que nos vem desta explicação, o significado de peregrinação é agir ou caminhar através dos campos ou pelas machambas, não é? Pelo campo, caminhar, asio. Ação através dos campos. Ação, neste caso, quer dizer caminhar, andar. Então, andar pelos campos, andar pelas machambas. Este é o significado original do termo peregrinação. Agora, por que significa caminhar ou andar pelas machambas ou pelos campos? Porque as primeiras peregrinações era pelos campos, quase no mato. É como quando alguém caminha pelo mato, vai abrindo o caminho, vai abrindo o caminho com as mãos, os braços e os pés, vai fazendo o caminho. Então, naquele tempo, antigamente, não havia estradas assim como as temos hoje. Então, a peregrinação passava quase no mato, nos campos, com capim, com plantas. Então, as pessoas tinham que ir desbravando. Então, por isso é que o significado é passar pelos campos, peregrinácio. No Antigo Testamento, se formos a ver o Antigo Testamento, é claro, trata-se de um ambiente desértico, de escassos recursos, não é? E o povo eleito de Deus estava em constante, digamos, movimento. Era nômada. Podemos dizer, era nômada. E passava por estes caminhos do mato, que se chamava Derek. Derek era o caminho, quer dizer caminho em hebraico. Então, passavam pelo Derek. Então, este Derek era muito importante porque é o que guiava, o que conduzia, o que levava ao lugar da peregrinação. O Derek, o caminho.
Agora, este caminho era, como dizia, era considerado até sagrado. O próprio caminho que levava ao lugar santo era considerado sagrado, merecia respeito. A própria estrada, o próprio caminho, o derek que levava ao lugar santo, ao lugar sagrado, ao lugar da peregrinação. Então, isso também é muito importante, que o caminho que leva ao lugar da peregrinação deve ser respeitado, sobretudo para quem caminha a pé. Então, esse caminho é aquele que te conduz ao lugar santo, essa estrada que tu percorres a pé ou de carro, é o que te conduz ao lugar santo. Então, tu tens que respeitar, tens que passar com respeito, tens que caminhar com respeito, porque é graças a esse caminho que tu chegas ao lugar santo que tu queres alcançar. Então, estamos a ver aqui que já alguns elementos importantes para a nossa reflexão, sobretudo para quem se prepara para a peregrinação. Então, não é importante apenas o lugar da peregrinação, mas é importante também o caminho. O que eu faço no caminho, que ações, não é? Tomo no caminho, que atitudes tomo no caminho. Então, é importante isso. As minhas atitudes, o que eu faço no caminho, pelo caminho. Isso é muito importante. Agora, no Novo Testamento, como dizíamos, duas peregrinações merecem destaque. Há muitas peregrinações no Antigo Testamento, mas eu vou fazer referência a apenas duas peregrinações do Antigo Testamento. A primeira peregrinação é a peregrinação de Abraão. Conhecemos no livro do Gênesis, conhecemos-la, esta peregrinação, não é? Do livro do Gênesis, capítulo 12, Gênesis 12, Abraão deixa a sua terra e peregrina para um lugar desconhecido. Vai para um lugar desconhecido que Deus lhe havia de indicar, a fim de aí fazer dele um grande povo, abençoá-lo e torná-lo fonte de bênçãos. Então, este era o resultado, o fruto da peregrinação de Abraão. Que dele nasceria um grande povo, que Abraão seria abençoado e tornar-se-ia fonte de bênçãos. Este é o resultado da peregrinação. E como vemos aí, irmãos, então, toda peregrinação tem um resultado. Também as nossas peregrinações devem ter um resultado final. Quando a pessoa obedece à voz de Deus e se põe a caminho, torna-se peregrina, a pessoa, sem dúvidas, vai colher alguns frutos dessa peregrinação, desse sair de casa para ir a um lugar. Para Abraão, ele tornou-se fonte de bênçãos para o seu povo. É claro, depois cada um de nós deve questionar-se, depois da peregrinação,
quais são os resultados da sua peregrinação. Quais são os resultados da peregrinação que eu acabo de fazer? Insisto, Abraão, como resultado da sua peregrinação, Abraão torna-se fonte de bênçãos. A segunda peregrinação, além da peregrinação de Gênesis 12, a peregrinação de Abraão, a segunda é a peregrinação do Êxodo. A peregrinação do Êxodo. Alguns até chamam a peregrinação de Moisés, mas eu acho que não é só Moisés, é todo o povo. Então eu prefiro chamá-la peregrinação do Êxodo. É um acontecimento importante para o povo de Israel, que sai da escravidão para a liberdade. O povo eleito, itinerante, foi feito escravo no Egito, sofreu e Deus decidiu libertá-lo. Então começa com a libertação do povo de Israel, com a passagem pelo Mar Vermelho, começa o processo de peregrinação do povo de Israel, com muitas etapas, provas, tentações, pecados. Então, e de fato nós vamos passar agora a aprofundar algumas destas etapas do povo de Israel, porque é que nos interessam, é o que nos interessa para, segundo o nosso título, peregrinar como o povo de Israel. Então vamos tomando algumas etapas desta peregrinação do Êxodo e para aplicá-las na nossa peregrinação hoje. Mas antes de fazermos isso, só uma breve palavra, assim, uma breve referência às peregrinações do Novo Testamento. Não vamos, digamos, aprofundar as peregrinações do Novo Testamento, porque, como insisto, o nosso tema é mais inspirado no Antigo Testamento. Por isso, peregrinar como o povo de Israel. Então, de fato, o nosso texto base, texto inspirador, é mesmo o texto do Êxodo. Por isso é que a peregrinação que vamos tomá-la como modelo, é aquela peregrinação do Êxodo. Mas dizia, uma breve referência, não faz mal à peregrinação no Novo Testamento. Destacar duas peregrinações também no Novo Testamento, aquela de José, Maria e Jesus, que fogem para o Egito por algum tempo, não é? Fogem para o Egito por algum tempo. Durante esse tempo, Jesus e os seus pais permanecem como estrangeiros e foram tratados como estrangeiros. Esta foi uma peregrinação forçada pelas circunstâncias, não foi uma peregrinação voluntária, foi uma peregrinação forçada, porque o rei queria matar o filho. Então o anjo disse a José: toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, não é? Porque querem matar o menino. Então eles fugiram, peregrinaram para o Egito. Então foi uma peregrinação forçada, não foi voluntária. Porém, eu gostaria de deter-me um bocado aí no fato de que esta peregrinação tenha sido forçada. Olhei que também alguns dos peregrinos de hoje fazem uma peregrinação forçada por alguma circunstância, alguma situação que estão a viver. Então sentem-se forçados quase, ou porque
estão doentes ou porque a sua família tem alguma dificuldade, então querem ir pedir algum milagre por intercessão de Maria ou por intercessão de um santo no lugar sagrado. Então, diria até é um bocado forçada, não é assim voluntária, mas também há peregrinações voluntárias. Se formos a ver a segunda peregrinação no Novo Testamento que eu gostaria de destacar, é aquela de Jesus Cristo, a sua peregrinação para Jerusalém, onde ele iria morrer e ressuscitar. Então, a voluntária. Jesus quis peregrinar, quis caminhar para Jerusalém. Então, foi uma peregrinação voluntária. Jesus peregrina para Jerusalém e lá teve uma experiência muito forte com Deus, a experiência da sua paixão, morte e ressurreição. Então, o objetivo da peregrinação voluntária de Jesus foi mesmo ter esta experiência forte com o Pai através da paixão, morte e ressurreição. Pronto, então dizíamos, era só uma referência. Estas peregrinações do Novo Testamento eram só uma referência para um bocado completar o quadro das peregrinações. Eu fiz destaque a duas peregrinações do Antigo Testamento e duas peregrinações do Novo Testamento, mas agora podemos fazer uma breve pausa e quando voltarmos vamos deter-nos mais na segunda peregrinação do Antigo Testamento, aquela peregrinação do Êxodo. Lembram-se, não é? A peregrinação do Êxodo era a segunda peregrinação que vimos no Antigo Testamento. Então façamos uma breve pausa musical, voltamos dentro de instantes. O meu Deus é peregrino, leva sandálias calçadas. O meu Deus sabe de espinhos, sabe do pó das estradas. Meu Deus de rosto suado, olhar sereno e profundo. O meu Deus apaixonado pela gente do meu mundo. O meu Deus que foi criança, que trabalhou a madeira, filho que não teve herança, mestre que não fez carreira, nunca aceitou o pecado, o pecador perdoou, ouviu o que foi calado pelo amigo, chorou. Jesus, eu também quero andar, braços em forma de cruz, amando e fazendo amar. Por onde andaste, Jesus,
eu também quero andar, braços em forma de cruz, amando e fazendo amar. No berço foi indefeso, no Calvário foi ladrão, por um amigo foi preso, deixou-se cair ao chão. Sabe de pescas e barcas, sabe de lepra e pecado, nos pés e nas mãos tem marcas, no peito o amor marcado. Meu Deus de aves e lírios, meu Deus da libertação, um Deus que nos quer seus filhos, um Deus que nos quer irmãos. Escolhe o pobre e o pequeno, o seu amor é sem fim. Provou que amar é dar vida, morreu por ti, morreu por mim. Jesus, eu também quero andar, braços em forma de cruz, amando e fazendo amar. Por onde andaste, Jesus, eu também quero andar, braços em forma de cruz, amando e fazendo amar. Eu também quero andar, braços em forma de cruz, amando e fazendo amar. Eu também quero andar, braços em forma de cruz. Bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso tema peregrinar como o povo de Israel. Vamos, nesta segunda parte, fazer uma aplicação da experiência de Israel à vida do cristão que hoje faz uma peregrinação. O peregrino de hoje, uma aplicação. Então, como podemos nós peregrinar como o povo de Israel? Primeiro ponto: Israel parte do Egito em busca da liberdade. O cristão sai da sua casa para peregrinar também em busca de libertação interior. Então, como peregrinar? Como peregrinar como o povo de Israel? Então, é fazer a peregrinação à procura de libertação interior. Este é o primeiro ponto. Fazer a peregrinação com a intenção de obter libertação interior. O peregrino cristão parte da sua casa, deixa os seus afazeres, deixa a sua família
e vai caminhando para o santuário. Então, se queremos aprender do povo de Israel, devemos buscar a paz e a libertação interior. Por que é importante a libertação interior? Mesmo porque há cristãos escravos, há cristãos prisioneiros, há cristãos que estão na cadeia, estão presos, não estão livres. Então é importante este peregrinar como o povo de Israel é o nosso tema. Então a pergunta é, neste primeiro ponto aqui, como peregrinar, como posso eu peregrinar a exemplo do povo de Israel? Então, primeiro ponto é procurar libertação interior. Porque os peregrinos, mesmo aqueles que caminham a pé, não são livres. Não são livres. Muitos deles estão amarrados a alguma coisa. Não são livres. Estão fechados em alguma coisa. Então, procurar a libertação interior. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, como posso eu peregrinar a exemplo do povo de Israel? O segundo ponto é atravessar o Mar Vermelho. Atravessar o Mar Vermelho. Agora, Israel atravessa o Mar Vermelho em Êxodo 14, 10 a 22. O cristão atravessa o Mar Vermelho, que era o obstáculo para poder transitar. O Mar Vermelho é o obstáculo para poder passar, para poder peregrinar. O povo de Israel, se não tivesse Deus, se não tivesse através de Moisés aberto as águas para que eles passassem, o povo de Israel não teria completado a sua peregrinação, não teria passado. Então, o cristão, nesse segundo ponto, deve atravessar o Mar Vermelho. Quer dizer que deve combater, deve eliminar os obstáculos que não o deixam caminhar na vida. Podem ser as distrações, os maus pensamentos, a preguiça, as tentações de vários tipos. Então, o cristão deve superar, ultrapassar o Mar Vermelho. Insisto, o Mar Vermelho para nós hoje é tudo aquilo que nos impede de caminhar. Tudo aquilo que nos engole. Porque, de fato, o povo de Israel, quando queria passar, antes que Moisés abrisse o Mar Vermelho, o mar ia engolir o povo de Israel. Então, na nossa vida de cristãos, há situações que nos engolem, há situações que nos fazem, digamos, que nos impedem de caminhar. Então, cada um de nós sabe o que o impede de caminhar, o que o engole. Então, tem os monstros da vida, então é o Mar Vermelho. Então, um dos objetivos da peregrinação é ser capaz de enfrentar o Mar Vermelho da minha vida,
quer dizer o grande obstáculo. De fato, o Mar Vermelho foi um dos grandes obstáculos que o povo de Israel deparou-se com ele ali. Então, o cristão, através da peregrinação, deve ser capaz de superar os grandes obstáculos, as grandes barreiras da vida. Então, terceiro ponto, a pergunta que nos acompanha, repito-a, insisto, a pergunta que nos acompanha nesta segunda parte é: como é que eu posso fazer uma peregrinação a exemplo do povo de Israel? Ou como é que a minha peregrinação deve ser, não é? Olhando para a peregrinação de Israel, o que eu aprendo para a minha peregrinação? Terceiro ponto. Aceitar as amarguras do caminho. Aceitar as amarguras do caminho. Então, eu vou fazer peregrinação porque custa-me aceitar a amargura da vida. Israel depara-se com a água amarga pelo caminho. Sabemos em Êxodo 15, 22 a 27, ele depara-se com a água amarga. Agora, esta água amarga com que o povo de Israel se depara na sua peregrinação, para o cristão é a amargura de algumas circunstâncias da nossa vida. Então eu vou fazer peregrinação para poder aceitar com fé as amarguras da vida. Então, é a capacidade de aceitar com fé as amarguras da vida. Então, eu faço a peregrinação para pedir a Deus que me ajude a aceitar as amarguras da vida. Quarto ponto. Como devo peregrinar eu, a exemplo do povo de Israel? Quarto ponto. Aceitar a falta de comida. Agora, estou a tomar este quarto ponto de Êxodo 16, 36, quando falta comida ao povo de Israel e Deus os abençoa com o maná e as codornizes. Mas falta comida. Agora, é claro, para o cristão, a falta de comida não é a falta de comida física, mas é a falta digamos, de força, porque a comida é aquilo que me dá vida, me dá força para caminhar. Então, a capacidade de aceitar esses momentos de fraqueza, quando a pessoa não come, sente-se fraca. Então, para o cristão, a peregrinação é um momento para e aceitar que lhe falta comida na vida, quer dizer, lhe falta vida, lhe falta dinamismo, lhe falta vitalidade na vida, lhe falta fogo na vida. Então, isto é importante, então, e eu aceitando que em minha vida falta fogo, ou o meu fogo está a apagar-se, o meu fogo, aquele fogo que a pessoa tinha, sei lá, quando era jovem, ou no dia que casou, no dia do casamento, estava cheio de fogo, ou no dia que se batizou, no dia que fez a confirmação, mas neste momento falta fogo.
Então é isso que eu chamo de falta de comida, quer dizer, falta de algo que dinamiza a vida, de algo que dê vida, dê vitalidade à minha existência. Então a peregrinação bem feita, uma peregrinação bem feita, dá este dinamismo na vida espiritual. Quinto ponto, receber, quinto ponto, receber o dom da purificação. Estou a tomar este quinto ponto do Êxodo 17:1-7, daquele episódio em que Israel recebe o dom da água da rocha. Israel recebe o dom da água da rocha. Então, para o cristão, este dom da água da rocha é o dom da purificação. A água simboliza a purificação. Então, a peregrinação é um momento em que eu acolho o dom da purificação. Porque eu estou sujo. Eu estou sujo. O caminho da vida vai sujando-me os pés, vai sujando a minha vida. Então eu preciso da purificação de Deus. Daí que a peregrinação é um momento para a purificação. Então o peregrino não pode ir ao santuário e voltar com os seus pecados. Então deve purificar-se. Sexto ponto, gostaria de tomá-lo de Êxodo 17:8-16, do fato de que Israel trava guerras com os inimigos. Então, o sexto ponto é que a peregrinação torna-me forte para lutar, para travar a guerra com Satanás, a guerra com o demônio. Então a peregrinação dá-me, injeta em mim essa força espiritual para eu lutar sem medo contra Satanás. O Satanás que destrói as famílias, destrói os lares, Satanás destrói os filhos, os jovens, as meninas. Então alguém deve lutar contra Satanás. Agora, infelizmente, as pessoas não têm força. Por isso é que há matrimônios destruídos, por isso é que há relações destruídas, por isso é que há jovens nas drogas, por isso é que há jovens que não têm força para sair da droga, não têm força para sair da prostituição, da fornicação, porque eles, de fato, não têm força para lutar contra o inimigo, Satanás. Então, oxalá a peregrinação dê força a todos aqueles que participam nela, a todos os peregrinos, oxalá a peregrinação possa dar esta força para lutar contra Satanás na vida. Então, peregrinar como o povo de Israel, peregrinar a imitação do povo de Israel, também comporta encher-se de vigor para combater, para enfrentar o inimigo, para que o inimigo seja derrotado. Sétimo ponto é que a peregrinação de Israel, partindo do fato da peregrinação de Israel ter sido, durante a peregrinação, ter acontecido uma longa paragem no Monte Sinai, e aí realizou-se a aliança entre Deus e o povo. Moisés recebe os mandamentos. Então, para o cristão, a peregrinação é como esta longa paragem.
longa paragem, a capacidade de parar na peregrinação, parar para receber os mandamentos, como o povo de Israel parou e recebeu os mandamentos. O cristão peregrino deveria ser capaz de parar em silêncio para rezar, ou em adoração para receber os mandamentos de Deus no coração. É verdade que nós conhecemos os mandamentos, mas quando falamos de receber os mandamentos, quer dizer recebê-los no coração. Mas eu gostaria de sublinhar este aspecto aqui de parar, paragem longa. Há muita gente, há muitos irmãos que durante a peregrinação estão a conversar, a falar de muitas coisas, em vez de privilegiar o silêncio para poder receber os mandamentos de Deus no coração. Então eu gostaria, de fato, através destes 7 pontos, despedir-me, não é? Despedir-me, ou digamos terminar este estudo de hoje, que me parece pontos muito simples, mas que são importantes. Este 7º ponto, este último, tem a ver com a paragem. Saber parar para receber no coração os mandamentos, evitar ruídos, evitar estar a falar sempre, mas parar, sentar ou ajoelhar-se durante muito tempo, contemplando a sua vida e olhando para Deus, para poder acolher os seus mandamentos no seu coração. Então, irmãos, eu penso que esses pontos podem melhorar, podem ajudar-nos a melhorar a nossa peregrinação, aprendendo do povo, da grande peregrinação do povo de Israel, que é a peregrinação do Êxodo. Eu gostaria então de terminar rezando um outro salmo do peregrino, que é o Salmo 121, o Salmo do peregrino, o Salmo que o povo de Israel recitava durante a peregrinação ao Templo de Jerusalém para pedir a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria quando me vieram dizer: vamos subir à casa do Senhor. Eis que os nossos passos se estacam diante das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, cidade tão bem edificada, que forma um tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor, segundo a lei de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Lá se acham os tronos de justiça, os assentos da casa de David. Pedi, vós todos, a paz para Jerusalém, e vivam em segurança os que te amam. Reine a paz em teus muros e a tranquilidade em teus palácios. Por amor dos meus irmãos e dos meus amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, pedirei para ti a felicidade. Então é importante este salmo do peregrino, o tema da paz. Quer dizer, se você é peregrina, se você é peregrino, deveria também procurar a paz interior, deveria procurar a felicidade. Então aqui estes 2 temas, a paz para o peregrino, a felicidade. Então você deveria voltar para casa sentindo paz no coração e felicidade. Então o Salmo 121, que é um dos salmos, também chamados Salmos do Peregrino ou Salmo das Peregrinações. Então, faço votos de uma abençoada peregrinação a todos aqueles que durante este mês de maio vão realizar uma peregrinação, ou
também, noutros meses, não é? Em outras ocasiões, realizam peregrinação, podem retomar, sempre que quiserem realizar uma peregrinação, podem retomar estes 7 pontos, não é? Estes 7 pontos que são uma aplicação da experiência da peregrinação do povo de Israel aplicada à peregrinação do cristão hoje. Então, grato pela atenção dispensada. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.